Olá, gente! Vamos ler hoje o livro de Provérbios, capítulo 2, tá? Provérbios é o livro da sabedoria. Foi entregue a sabedoria a Salomão. Salomão, filho de Davi, pegou um reinado muito próspero, né? Porque Davi estruturou todo o reinado. Então, o início de Salomão foi perfeito, foi lindo, foi aí que ele escreveu Provérbios, né? E temos a graça de ter acesso a essas palavras, que são palavras de sabedoria, que dá direção ao homem para que o homem consiga desenvolver mais a sua vida de uma forma inteligente, né? Temendo a Deus, e que é o princípio de toda sabedoria. Então, vamos ver capítulo 1, tá? Capítulo 2, melhor dizendo, que são as recompensas da sabedoria. Ó. Filho, se aceitar minhas palavras e conservares os meus preceitos, dando ouvido à sabedoria e inclinando o teu coração ao entendimento. Quer dizer, a sabedoria ela tem um preço a pagar, né? Como assim, Wilson? Quando eu pretendo acessar a sabedoria, eu preciso pagar um preço. Qual é o preço? É buscar a sabedoria. Buscar sabedoria quer dizer, eu preciso buscar em Deus, que é o dono da sabedoria. Exatamente o quê? O conhecimento. Não é um conhecimento horizontal, é um conhecimento vertical, é um conhecimento que nos liga a Deus. E esse conhecimento é dado pelo próprio Deus a partir do momento que nós inclinamos o nosso coração a Ele. Inclinar o coração a Deus quer dizer, é estar submetido à sua vontade. Submeter à vontade de Deus é, primeiro, entender quais são as suas palavras. Por isso que ele está dizendo, conhecer as minhas palavras. Eu preciso conhecer as palavras do Senhor, que é o princípio de tudo. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho como acessar o Senhor. Por que Jesus deixou sua palavra? Por que Deus levantou todos os reis, sacerdotes e profetas? Exatamente para que eu e você possamos hoje ter acesso a essa palavra. Para que possamos ter entendimento. Ter conhecimento que sem a palavra de Deus não tem salvação. Wilson, por quê? Porque a palavra vai me dar instrução sobre o que é a salvação. Sobre como acessar, como acessar a salvação em Deus. Primeiro, dando ouvido à sabedoria, inclinando o teu coração ao entendimento. Quer dizer, eu preciso inclinar o meu coração. Eu preciso decidir no meu coração que eu quero acessar a sabedoria. Que é uma sabedoria vertical. Uma sabedoria que isso é dada por Deus. Não é a sabedoria que eu e você possamos conquistar através de livros. Através de estudos. Não. É uma sabedoria que é dada por Deus através do nosso estilo de vida. Aí diz, ó, se invocares a inteligência e chamares o entendimento. Quer dizer, eu preciso invocar. Invocar quer dizer, eu preciso clamar pela palavra. Eu preciso clamar pela sabedoria. Eu preciso clamar por quem tem, ou melhor, quem é a própria sabedoria, que é o próprio Deus. E clamar por ela. Quando eu clamo por algo, é porque eu desejo no meu coração algo, né? Aí diz no capítulo 4, se o procurares como dinheiro e o buscares como um tesouro. Quer dizer, é algo que tem valor. É um tesouro, é algo precioso que eu preciso buscar. Se é algo precioso, para mim, é importante. Por quê? Porque eu estou buscando todos os dias esse tesouro. E por que é tão importante? Porque exatamente a sabedoria me dá entendimento sobre todas as áreas da vida. Se eu quero ter sabedoria no meu casamento, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Porque a palavra instrui como deve ser um homem no casamento. Qual é o papel do marido no casamento. Se eu desejo saber como criar os meus filhos, eu preciso buscar a palavra, porque a sabedoria está na palavra, e a palavra vai me dar instrução de como conduzir os meus filhos de uma forma justa. De uma forma que eles vão entender como seguir a vida de uma forma que vão produzir, que vão gerar frutos, porque esse é o propósito
dos pais. Treinar os filhos para gerar frutos, para deixar um legado na terra. Né? 5. Então entenderás o temor do Senhor. Quer dizer, e encontrarás o conhecimento de Deus. Quando eu inclino, o que significa isso, Wilson? Quando diz assim, ó, capítulo 5. Então entenderás o temor de Yahvé e encontrarás o conhecimento de Deus. Quando eu inclino meu coração, como diz no capítulo 1, ou melhor, capítulo 1 diz que eu busco o Senhor, busco os seus mandamentos. E no capítulo 2, inclino meu coração para Ele. Capítulo 3, é porque eu tenho vontade de conhecer o Senhor. E aí, a partir daí, eu vou conhecer a Deus. Eu vou conhecer porque é através do temor que nós conhecemos a Deus. Por quê? É o princípio de tudo. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O que é temer a Deus? É respeitar a sua vontade na nossa vida. É respeitar a vontade de Deus nos nossos caminhos, nas nossas escolhas. Todas as escolhas que eu fizer, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para isso. Temer a Deus é respeitá-lo. Por isso que lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, fala que eu preciso transformar a minha mente, a minha forma de pensar, para entender qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, eu preciso mudar a minha vida, quer dizer, mudar os meus comportamentos, mudar minha forma de pensar, mudar meu estilo de vida em relação aos mandamentos do Senhor, para que eu possa compreender qual é a vontade dele na minha vida. Compreender a vontade de Deus me dá direção para crescer. Crescer como, para quem é casado, como marido, como filho, como pai, como um profissional, que seja na CLT ou que seja um empreendedor. Crescer como um amado por Deus, um filho amado por Deus. Então, a palavra vai me dar direção para eu entender isso. Eu não vou ter o pleno conhecimento de Deus, porque isso é impossível com a nossa matéria. Mas é possível sim conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu e você tememos a Deus, nós vamos ter a plena consciência de qual é a vontade dele para as nossas vidas. Aí ele diz, no capítulo 6, pois é Yahvé quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Olha só, pois é Deus quem dá sabedoria. Entenda, Salomão foi o homem mais sábio da terra porque Deus deu a sabedoria para ele. Não foi porque ele buscou a sabedoria. Ou melhor, ele pediu a sabedoria a Deus. Me dá sabedoria. E Deus deu a misericórdia dele e deu sabedoria a Salomão. Então é Deus que dá esse presente para o homem, porque é um presente. E são para poucos. Por quê? São poucos que decidem no coração renunciar às coisas do mundo para viver a vontade de Deus na sua vida. Renunciar às coisas do mundo não é viver isolado do mundo, mas é testemunhar Jesus Cristo na terra, através da sua conduta. É importante deixar claro que não é a nossa conduta, o nosso comportamento que vai gerar um relacionamento com Deus, que vai fazer com que eu e você consiga acessar o reino de Deus, que é Jesus Cristo. A nossa salvação não está ligada ao nosso comportamento, está ligada ao nosso mudança, à nossa transformação. Então, comportamento não gera milagres. O que gera milagres e relacionamento com Deus é transformação, que é de dentro para fora. Aí diz, capítulo 7, ele guarda os retos à sensatez. Ele guarda, desculpem, vou repetir. Ele guarda para os retos a sensatez. Quer dizer, se eu ando de forma íntegra, de uma forma reta, buscando me desviar dos acidentes da vida, quer dizer, dos erros, dos caminhos que me levam à perdição, ele dá direção para mim. É para essas pessoas que Deus guarda a sensatez. São aqueles que se desviam do mal, se desviam dos caminhos que levam para a morte.
O versículo 7. Ele guarda para os retos. A sensatez é escudo para os que andam na integridade. Quer dizer, veja, integridade é uma palavra que está ligada diretamente à santidade. Integridade não significa você ser melhor que alguém, ou você estar em estado de santidade. Integridade é você todos os dias plantar de forma justa as suas escolhas. As escolhas que eu faço hoje que vão determinar quais são os caminhos que eu devo seguir na minha vida, todos os dias. As escolhas determinam o nosso futuro. E Deus enxerga o homem exatamente através daquilo que ele faz. São as minhas escolhas todos os dias que ele enxerga. Porque debaixo do céu, nada acontece senão pela permissão de Deus. Então, quando o homem escolhe viver uma vida em integridade, esse atrai a atenção de Deus e o favor de Deus. Aí ele fala, no capítulo 8, ele vigia as sendas do direito e guarda o caminho dos seus fiéis. Quer dizer, aqueles que estão caminhando com Deus é guardado por ele, é protegido por ele. No capítulo 9, então entenderás a justiça e o direito e a retidão e todos os caminhos da felicidade. Quer dizer, quando o meu caminho está decidido em seguir um caminho de retidão, de integridade, de justiça, Deus guarda os meus caminhos. Por mais que nesses caminhos haja dificuldade, haja problemas, haja desertos, mas Deus vai estar presente com você, vai estar presente comigo, exatamente porque esse caminho me leva a Ele. Porque qual é o caminho que me leva a Deus? É o caminho de integridade. É o caminho que me leva a Deus, além da integridade, é um caminho de santidade. Né? E a santidade é plantada todos os dias, através exatamente das nossas escolhas. Ele vigia as sendas do direito e guarda o caminho dos seus fiéis. Capítulo 9. Então entenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Capítulo 10. Porque virá a sabedoria ao teu coração. Veja quando a sabedoria está condicionada a tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Desviar do caminho mau. Buscar viver uma vida com integridade. Isso atrai a atenção de Deus, o favor de Deus. E isso leva o homem a ter um coração o quê? Sábio. E terás gosto do conhecimento. E aí, a partir daí, a gente começa a ter gosto pelo conhecimento de Deus. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá. O conhecimento nos guarda. De que, Wilson? Do mal. A Bíblia diz que, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Isso significa que é a ignorância que me leva à ruína. Quando eu tenho conhecimento de Deus, que é através da sua palavra, eu consigo me desviar do mal. Eu consigo me desviar de tudo aquilo que me afasta do Senhor. Por quê? Porque o entendimento me é dado. Deus nos dá o entendimento a partir do momento que o buscamos todos os dias da nossa vida. Então as nossas escolhas serão muito mais assertivas a partir do momento que nós escolhemos Deus na nossa vida. Para livrar-te do mau caminho, do homem que diz disparates. Quer dizer, até os nossos relacionamentos, a gente começa a ser seletivo com as pessoas que a gente se relaciona, com as pessoas que a gente traz para a nossa casa. Por quê? Porque o entendimento é dado ao homem a partir do momento que ele começa a traçar um caminho que leva a Deus. Com integridade, com paz, com santidade, com compaixão, com misericórdia, com um coração leve de mágoa. Quando a gente higieniza nosso coração de todo o mal, de tudo aquilo que fizeram com a gente, porque é impossível a gente passar na terra e não passar por problemas. Pessoas vão nos machucar, infelizmente. Por quê? Porque faz parte da natureza humana. As pessoas são falhas. É natural que as pessoas errem umas com as outras. O que eu preciso fazer? Me livrar do sentimento que isso pode gerar. Porque o problema não está
no que as pessoas fazem contra a gente, e sim no sentimento que isso pode gerar. E o sentimento que gera no nosso coração não depende da atitude do outro, depende da forma que eu enxergo a atitude do outro. É exatamente a forma que eu enxergo o mal que me fizeram é o que vai gerar o sentimento. Quando eu entendo que o outro é falho, que o outro ele errou porque ele está numa condição doente, ele está ou emocionalmente doente, ou ele está espiritualmente doente, ou ele está fisicamente doente, ou ele está passando por um problema grave, por isso que ele agiu de forma doentia comigo. Ele fez esse mal exatamente porque ele está no caminho do mal. Então, quando eu começo a enxergar dessa forma, aí eu começo a gerar perdão. Por quê? Porque a mágoa não vai chegar no meu coração. Ou melhor, eu não vou nem precisar de perdoá-lo. Porque o que ele fez comigo não gerou nenhum sentimento ruim. Isso a palavra de Deus nos orienta. No capítulo 2, 12, para te livrar do caminho do caminho mau, do homem que diz disparate, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos. Quando a gente entende que a gente precisa selecionar as nossas amizades para as quais a gente pretende chegar em um caminho, por quê? Existem vários caminhos no mundo. A gente precisa decidir qual é o caminho que a gente pretende seguir. Para eu seguir aquele caminho, eu preciso selecionar pessoas que vão me ajudar a chegar nesse alvo, a chegar nesse objetivo. E para isso, eu preciso escolher pessoas que estejam conectadas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Porque a caminhada vai ficar muito mais leve. E o Senhor nos orienta em relação a isso. E Deus coloca pessoas certas nos caminhos daqueles que de fato estão querendo traçar um caminho correto. Tá? Da mesma forma, o diabo coloca pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito. Aí diz, dos que abandonam o trilho certo. E capítulo 14, versículo 14. Dos que se alegram fazendo mal e se comprazem e se alegram com disparates. Quer dizer, eu preciso selecionar as pessoas exatamente daquelas que só têm como propósito de vida destruir as pessoas, fazerem mal às pessoas. Eu preciso me desligar dessas pessoas, me desconectar dessas pessoas para que a minha vida se torne muito mais leve. Tá? Seus caminhos tortuosos e sendas extraviadas. Capítulo 16. Para livrar-te da mulher estrangeira, da estranha que segue caminhos diferentes. Quer dizer, quando se fala da mulher má, quer dizer, é do caminho mau. Lógico que pessoas podem tanto promover a gente como podem destruir a gente. Entretanto, quando a gente faz um bom processo seletivo para aquelas pessoas que vão fazer parte da nossa vida, fica muito mais fácil. Tá? E a sabedoria dá entendimento para que o homem faça boas escolhas. Por quê? Porque o coração, por isso que a Bíblia diz que de tudo que eu devo guardar, em Provérbios fala isso, eu preciso guardar o meu coração. Por quê? Porque ele vai me dar direção. Vai me dar direção em que caminho eu devo andar, com as pessoas que eu devo andar, quais são os pensamentos que eu preciso ter para eu conseguir conquistar o meu objetivo. Então, a sabedoria está ligada exatamente com todo esse contexto. Tá? E todas as escolhas está ligada à sabedoria. Até para a gente se relacionar com Deus, a gente precisa ter a sabedoria do próprio Deus. Como assim? Quanto mais eu me aprofundo da palavra, eu estou me relacionando e me enchendo do próprio Deus. Né? A Bíblia diz também, no capítulo 16, ou melhor, no capítulo 17, abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu da aliança do seu Deus. Quer dizer, da mulher má, daquelas, qual é a mulher má? Qual é não só a mulher, tá, gente? É a pessoa má. É aquelas que abandonam a mensagem do reino. É aquelas que abandonam o caminho reto. São aquelas pessoas que seguem só caminhos que levam à morte. A palavra de Deus também diz que diante de nós está o caminho da vida e o caminho da morte. Então, como é que eu consigo discernir qual é o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da justiça, o caminho da injustiça? A partir do momento que eu tenho sabedoria. E quanto mais eu me relaciono com Deus através da sua palavra, mais direção Ele vai nos dar. Ele vai me dar.
Ele vai te dar. A partir do momento que a gente se aprofunda nesse conhecimento. Tá? Diz também, capítulo 18. A sua casa se inclina para a morte. Quer dizer, aqueles que decidiram no seu coração seguir um caminho mau, na sua casa há injustiça. No seu caminho há morte. Os que ali entram não retornam, não alcançam a vida. Quer dizer, dependendo das minhas escolhas, eu posso decidir o caminho que me leva à paz, que me leva à prosperidade, que me leva à vida, que me leva a uma transformação no meu entendimento. Para que sigam o caminho dos bons e guardem as sendas dos injustos, porque os retos habitarão a terra. Quem são os retos? Não são as pessoas perfeitas, mas sim as pessoas que decidiram no seu coração seguir um caminho de verdade. Um caminho que leva à paz. Um caminho que o Senhor determinou para a sua vida, para a minha vida. Quando é que eu consigo entender que o caminho que eu estou traçando é um caminho que me leva à paz? É quando esse caminho está determinado e está conectado com Deus. Porque o homem tem a consciência do que é certo e do que é errado. Entretanto, quando a gente entende que a palavra me dá entendimento para eu entender melhor quais são as escolhas que eu devo fazer, muitas das vezes essa escolha ela não está ligada, ela não está errada conforme as leis dos homens, mas conforme a lei de Deus, ela não é justa. Então, por exemplo, vamos pensar em impostos. Os impostos que pagamos hoje no Brasil, é certo a gente pagar? Sim, é certo. Mas é justo? Não. Se não é justo, não tem ligação com Deus. Por quê? Porque os impostos foram determinados pelos homens, pelos corruptos, muitas das vezes. Mas eu preciso seguir, eu preciso pagar. Por quê? Porque se eu não pago, eu estou sendo injusto com as leis dos homens. E se eu estou sendo injusto com as leis dos homens, eu vou pagar um preço exatamente nessa terra. E Deus determina na sua própria palavra que o que é de César, eu preciso dar a César. Mas o que é de Deus, eu preciso dar a Deus. O que é de César são as coisas desse mundo, como, por exemplo, os impostos. O que é de Deus é a minha vida. O que é a vida do homem? É o coração do homem. Por quê? Porque o coração de um homem é a sede das emoções, é onde o Deus se conecta com o homem. Por isso que eu preciso guardar ele. Por exemplo, falta de perdão. Se eu não consigo perdoar as pessoas que me feriram, como é que eu vou conseguir o perdão de Deus? Porque está condicionado. Tanto é que a palavra de Deus diz claramente: se você não perdoar o seu próximo, você não será perdoado por Deus. E se eu não sou perdoado por Deus, eu não consigo acessar a salvação de Jesus, do sacrifício de Cristo. Então o perdão liberta o homem da maldade do homem. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, de tudo de bom que existe no homem, vem de Deus. Sim, às vezes a gente não tem consciência, mas se existe alguma coisa boa no homem, tem parte com Deus. O que é de ruim do homem, o que é imundice do homem, não tem nada a ver com Deus. O que vai fazer a diferença? Eu não vou deixar de sentir as vontades que podem me afastar de Deus, mas eu posso deixar exatamente essas vontades, controlar essas vontades e buscar viver a vontade que o Senhor determinou. Deus não vai tirar a vontade ruim do meu coração, do seu coração, mas Deus vai nos dar força, nos dar direção para a gente suportar e não praticar essa vontade que é ruim. Porque a vontade ela é tão perigosa e a gente precisa ter muita vigilância quanto à vontade, porque ela pode interferir, ou melhor, pode não, ela vai interferir na nossa consciência, na nossa inteligência e nas nossas emoções. Sentiu a vontade por algo? Controla isso, começa a fazer pergunta. Por que eu estou sentindo isso? E o que pode me levar, onde pode me levar se eu praticar essa vontade? É por isso que quanto mais a gente busca fazer a vontade do Eterno, mais a gente se desliga do mal e se enche de Deus. Porque deixar de sentir coisas ruins
É impossível. Por quê? Porque temos a nossa humanidade, que tem uma tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus. Entretanto, a gente também tem o Espírito de Deus, que nos dá direção e sabedoria para a gente conduzir a nossa vida de forma inteligente, de forma sábia. Por exemplo, o livro de Provérbios nos dá sabedoria exatamente para a gente conduzir nossa vida de forma inteligente. Continuando aqui, aí diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros nelas permanecerão. Quer dizer, Deus sempre está ligando, o favor de Deus sempre vai estar ligado àqueles que buscam viver em integridade. Né? Aqueles que estão buscando viver o quê? De forma reta. Viver de forma reta não é apenas viver de um estado que seja perfeito nessa terra, não tem como. Mas é buscando todos os dias. É uma construção viver uma vida íntegra com Deus. Tá? Pequei hoje, busco me corrigir. É vigiar. A Bíblia, a palavra de Deus fala claramente. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Quer dizer, a vigilância ela é necessária, como também a oração. A oração me liga a Deus. A oração está ligada ao favor e à intervenção de Deus. E a vigilância está ligada exatamente à minha vida, à minha escolha. Sou eu que preciso vigiar todos os dias para não cair nessa desgraça que é o pecado. Porque é o pecado que nos desliga de Deus. É o pecado que nos afasta. Isaías 59, 2 fala que não é o favor de Deus, não é a mão do Senhor, não são os seus ouvidos que estão distantes do homem, mas são a iniquidade do homem. É o pecado do homem que nos afasta de Deus. Então, a vigilância está exatamente aí, no pecado. Mas antes de praticar o pecado, vem a vontade. E é exatamente na vontade que a gente precisa atuar. Se desligando da vontade, mudando a forma de pensar em relação à vontade. Por quê? Porque primeiro gera um pensamento, para depois gerar uma prática. E é a prática do pecado que leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a eternidade. Então, quando eu renuncio o pecado, eu me conecto diretamente com Deus. Compreende? É onde o Espírito Santo age. Quando eu consigo renunciar o pecado. E versículo 22. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão dela varridos, exterminados. Quer dizer, a partir do momento expulsos da terra, o ímpio. Quer dizer, o ímpio é aquele que está desconectado de Deus. O ímpio é aquele que conhece, sabe que existe o Senhor, mas escolheram no seu coração viver uma vida distante de Deus. Entretanto, vivemos uma época onde temos a oportunidade de nos conectarmos com Deus a qualquer momento. A Bíblia fala claramente que a porta está aberta. E Jesus bate na porta todos os dias. Todo momento, todo instante, Ele está disponível para agir na nossa vida, para gerar uma transformação na vida do homem. Só que tem um detalhe. O homem tem a liberdade de escolher ou não viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus não é uma vida fácil, mas é uma vida de possibilidades onde a gente escolhe viver o melhor que o Senhor tem para a gente. Que é o quê? É a gente viver uma vida conectada com Ele. Vivendo, traçando caminhos que me levam à paz, à felicidade. É um estado de espírito. Por quê? A nossa carne, ela tende a levar o homem para a depressão, levar o homem para a ansiedade, levar o homem para o sofrimento. A tendência da carne é essa. Entretanto, quando a gente decide se conectar com Deus, Ele manda seu Espírito agir em nossa vida. Porque Ele está vendo o esforço e o coração do homem. Está vendo que o coração do homem está inclinado para Ele. Ele sabe que aquele coração decidiu andar com Deus. E essa decisão que muda toda a nossa vida. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida que temos a plena certeza que Deus está presente. E é isso que a gente precisa. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais conhecimento
e graça de Deus a gente vai ter na nossa vida. O favor dele, como ele fala aqui, como ele fala no capítulo 21, vou repetir. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros nelas permanecerão. Quer dizer, vão permanecer aqueles que vivem de fato uma aliança com Deus. Quando a gente enxerga no Antigo Testamento, todos os homens que Deus levantou tinham algo em comum. Exatamente essa aliança com o Senhor. Saulo de Tarso, por exemplo, aí a gente caminhando para o Novo Testamento, a gente começa a ver Paulo de Tarso, que na época era Saulo. Saulo não tinha ligação com Deus, era um homem religioso que ele perseguia os cristãos. Entretanto, quando Jesus se apresentou para ele, ele mudou a sua vida de uma forma extraordinária. Tanto é que ele disse, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha vida não sou eu mais que vivo. Não é a minha carne, é o meu espírito. Quer dizer, a vontade de pecar de Paulo começou a diminuir exatamente por conta da presença do Espírito Santo. Paulo também fala do espinho na carne. O espinho da carne que Paulo relata é exatamente a vontade que ele tinha de fazer algo de bom e que nunca fazia. Ele mesmo diz, a vontade que eu tenho de fazer eu nunca faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu sempre estou fazendo. Quer dizer, a nossa vontade, ela sempre vai estar permanente na nossa vida. Agora, eu consigo, através da palavra do Senhor, mudar os meus pensamentos. Ressignificar as dores que já passei na minha vida. As dificuldades, os sofrimentos, as experiências que me levaram à destruição. Porque, por mais que a gente tenha passado por dificuldades, mas a Bíblia deixa claro que Ele pode fazer nova todas as coisas. Se Deus pode fazer nova todas as coisas, como de fato Ele pode mudar a nossa história. A partir do momento que a gente escolhe viver uma vida com Ele. E viver uma vida com Deus não é estar necessariamente dentro de uma igreja. É a gente estar conectada com a sua palavra. A palavra de Deus é que nos leva a nos relacionarmos com Ele todos os dias. É a palavra de Deus que abre caminhos. É a palavra de Deus que dá direção para o homem. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Eu não estou falando de simplesmente uma folha, um livro. Mas o conteúdo desse livro é o próprio Deus. As palavras do Senhor foi dada para o homem exatamente para que o homem pudesse ter consciência de quem é Deus. E outro ponto, de quem é o ser humano. Quem sou eu em Deus? Ativar o homem para que possa viver o propósito de Deus na terra. O Senhor tem um chamado para todos nós. Agora a gente precisa ativar esse chamado. Alguns, o chamado às vezes está no trabalho. Tá exatamente testemunhar Jesus ali. Outros são para levar a palavra para outros locais, seja para as ruas, para a internet. Cada um tem um chamado. O chamado às vezes está na nossa função. É aquilo que eu faço na empresa, é aquilo que eu faço nos meus negócios, é aquilo que eu faço às vezes na minha casa. As pessoas mais próximas muitas das vezes estão precisando da atenção de Deus. E a forma que tenho de levar a mensagem de Deus é através da minha vida. Mike Bunog, ele diz que se for necessário, muitas das vezes as pessoas vão enxergar a Bíblia na gente. Então, quando a gente consegue enxergar, quando a gente tem a plena consciência que eu preciso ser a Bíblia, quer dizer, eu preciso testemunhar Jesus todos os dias para que as pessoas entendam que Jesus pode mudar, pode transformar, pode renovar todas as coisas. Então, que possamos nesta noite tomar a palavra de Deus como verdade absoluta e entender que nela contém a vida eterna. Contém tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Porque o tempo na Terra ele é limitado, mas o melhor está por vir. E para eu conseguir acessar o melhor de Deus, eu preciso conhecer a palavra dele. Porque a palavra dele me diz o que é melhor. A palavra dele me diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que eu consigo acessar o Pai. Não existe outro caminho, não existe outra direção. É Cristo. Não é religião, não é igreja, não. É a palavra de Deus que está em Cristo. O ápice do amor de Deus é Jesus.
E quando eu me conecto com Jesus, eu estou me conectando com o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus. E quando eu me conecto com Ele, eu estou tendo plena consciência que é com Ele que eu vou conseguir seguir um caminho de paz e de luz por toda a eternidade. Amém? Gente, eu vou encerrar aqui. Quero agradecer a atenção de vocês e dizer que como foi bom compartilhar a palavra do Senhor, né? Essa palavra que mudou a minha vida, que mudou minha forma de pensar, mudou minha consciência e que está mudando todos os dias para eu me tornar uma pessoa melhor. Porque eu acredito que seja o principal propósito da palavra de Deus é exatamente transformar o homem todos os dias, né? Porque é um processo. Ninguém está pronto. E jamais a gente vai estar pronto. Mas é na jornada que Deus vai nos encontrar e vai nos chamar para vivermos com Ele eternamente em Cristo Jesus. Então, um abração aí pro coração de vocês. Fiquem com Deus e que o favor, a misericórdia do Senhor continue em nossas vidas em Cristo Jesus. Sim, aqui.